Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, compartilha o vídeo com as amigas. Eu vou dirigindo, vou buscar o Miguel e aí vou respondendo vocês. Hoje tá um dia chuvoso aqui em Orlando e o verão aqui, gente, é sempre assim, um solzão muito forte. No fim da tarde já começa uma chuva, um vento. Se você tá vindo pra cá pra passear, coloque guarda-chuva na sua mala, capa de chuva. A primeira pergunta é da Rúbia. Amando maio todo dia. Podia ser todos os meses, quem sabe? Vanessa, vocês vão a alguma igreja aí? Se sim, poderia gravar como é? Acho que tem algum vlog que eu gravei uns trechinhos do culto. Mas é uma igreja brasileira. O culto é em português, os louvores é em português, então eu acredito que ela seja igual no Brasil. Poderia gravar mais, né? Próxima pergunta. Raul Fofinho. Nomes de bebê que você daria no terceiro filho? Qual nome você falou hoje pra mamãe, Agatha? Nina. Que menino poderia ser Mateus, que aqui se chama Matthew. Poderia ser Matias. Pensar. Mas eu gosto de Bela. Como? Tata. Tem bastante perguntas sobre o casamento, gente. O que vocês acham da gente responder junto essas perguntas? Sempre tem duas visões, né? A minha visão e tem a visão dele. 15 anos juntos. Eu tô junto com o Osmar desde os meus 17 anos. Ele tinha 22 para 23 e eu tinha acabado de fazer 17. Mais de uma década. Ah! Caiu lá atrás. Como é por ali? Eu acho que dá pra ver ela. Dá pra ver. Queria deixar vocês de ladinho pra vocês verem o movimento da rua, mas não vai dar. Vocês vão ter que ficar aí, que vocês caíram. Só que às vezes eu vou ter que colocar a mão pra me entrar, pra eu me virar. O que fortaleceu muito a gente, assim, quando a gente casou mesmo no papel, foi muito importante, porque parece que meio que firmou. A gente tinha que fazer dar certo o nosso casamento, que a gente não tinha opção de separar. A gente casa pra viver pra sempre com aquela pessoa. Então a gente sempre teve isso na nossa cabeça. Se tivesse alguma coisa que estivesse atrapalhando nosso relacionamento, a gente tem que conversar, tem que resolver. Os casamentos acabam acabando, não conseguem suportar todo esse processo de mudança. A gente já viu muitos casos de casais que a vida aqui é muito corrida e eles mal se viam e aí no fim acaba se separando, um tem um pensamento diferente do outro e aí um vai vivendo de um lado. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente não teve esse distanciamento. Só que, lógico, somos pessoas diferentes, com criação diferente. Óbvio que a gente tem desentendimento, a gente tem briga. Eu até falei com o Osmar que no início do nosso casamento, eu falava as coisas pra ele que tava me incomodando e ele, nossa, mas você só reclama de mim, não sei o que, não faço nada de bom. Drama. E aí foi quando eu falei pra ele, não estou desmerecendo o que você faz. Mas quando eu falo pra você o que tá me incomodando, é pra gente mudar junto. Eu brinco com ele, eu falo, de graças a Deus que eu tô te falando. Os dois imperfeitos tentando viver junto. E muitas das coisas a gente passou a relevar também. O amor faz isso, né? A Bíblia fala que o amor, ele não inveja. Eu queria pegar esse versículo pra ler pra vocês. E uma das coisas que eu aprendi também foi que o homem, ele pensa totalmente diferente de nós mulheres. O homem a gente tem que falar, porque eles não deduzem, eles não têm essa sensibilidade que nós mulheres temos. Nós fomos criadas por um objetivo, por um propósito, e o homem foi criado por um objetivo e um propósito totalmente diferente do da mulher. Isso fez com que eu visse as coisas que eu achava que fosse errado da parte dele. O homem, ele é muito mais prático. Ele aproveitar que o sinal ali da frente tá fechado, vou parar pra ler a próxima pergunta. A Jurema tá perguntando, boa noite, Vanessa, a escola começa em agosto e termina em abril? Isso? Menos que no Brasil, começa na segunda semana de agosto, vai agosto, setembro, outubro, novembro, tem uma semana em casa do Thanksgiving, que é a ação de graças aqui, aí vai dezembro até a segunda semana de dezembro, eles ficam 2 últimas semanas de dezembro em casa, né, pra passar o Natal, e eles já voltam na primeira semana de janeiro, aí vai janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e aí o ano escolar termina em maio, no final de maio. E se eu não me engano, em março tem uma semana em casa, que é o Spring Break, que o ano escolar aqui inicia em agosto, porque aqui o verão é muito quente. Eles ficam junho e julho em casa. Isso é muito bom. A gente gosta bastante dessas semanas em casa. Parece que dá um alívio, né, pra criança. Não tem escola só na parte da manhã ou escola só na parte da tarde. Aqui é em tempo integral. Ai, gente, tem uma moça salvando a tartaruga do outro lado da rua. Próxima pergunta. Pergunta que tá boa. Pera aí que eu vou ver.
Josiane Lopes mandou: Vanessa, acho que os Estados Unidos é um país muito desejado por muitos. Mas será que vale mesmo a pena? O preço alto que se paga? Será que um dia, quando as pessoas que amamos se forem, o arrependimento não vem? Isso eu falo para quem é apegado. Eita, terminando de ler. Só um minutinho. Deixa o menininho atravessar a rua. Isso eu falo pra quem é apegado aos familiares. Mas é o que eu falo pra vocês, é que a Agatha tá saindo da cadeirinha porque ela pode sair, não na fila da escola, tá? Respondendo racionalmente, não vale a pena. Você agindo com a razão, não vale a pena. A fé que eu creio nas promessas de Deus te responderia que se Deus te der uma palavra, vale a pena todo o sacrifício. Não falo relacionado a Estados Unidos, mas sim a uma palavra, a uma direção de Deus, a um propósito de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele fala: saia do meio da sua parentela. Eu sofro muito, só que eu sofro clamando pra Deus para que Ele esteja presente na vida da minha mãe e da minha avó. Eu fui criada pela minha mãe e a minha avó. Minha avó sempre morou com a minha mãe. Então a minha oração hoje é para que Deus esteja lá, com a minha mãe e com a minha avó, guardando, protegendo, porque eu sei que eu estando lá, eu não mudo nenhuma situação do que possa acontecer. Eu não posso mudar nenhuma situação, mas Deus pode mudar. Deus pode cuidar, Deus pode livrar, Deus pode conservar a vida da minha mãe, conservar a vida da minha avó, até o dia que a promessa dele vai se cumprir. Nós vamos pro Brasil, eu creio que essa saudade, ela vai ter fim. O Senhor tem me dado força, eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha mãe e da minha avó. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus do impossível que eu creio, e eu sei que Ele não é homem para que minta. Ele é um Deus que cumpre as promessas dele. A gente não sabe o tempo, mas a gente sabe que vai se cumprir. E é nesse tempo de espera que Ele tá ali, sabe? Trabalhando, guardando, aumentando nossa fé cada vez mais. Há tempo pra chorar e há tempo pra sorrir. Há tempo pra plantar e há tempo pra colher, gente. E hoje eu escolho confiar e esperar em Deus. Próxima pergunta. Olha, essa daqui. A Renata. Há um tempo atrás, você comentou que o Miguel dormia com vocês, porque além de você compartilhar cama, havia outro motivo. Você comentou que tinha acontecido algo na época e deixou você preocupada, e que era um testemunho, mas que não se sentia à vontade para falar sobre isso. Não quero de forma alguma constranger você com a pergunta. Sou mãe e sei que há coisas que nos acontecem que preferimos esquecer, então respeito se não quiser falar. Um abraço para todos aí. Gente, vocês lembram disso? Eu comentei, tipo assim, meio por cima em um vlog. Hoje eu consigo falar. E antes eu não conseguia lembrar do momento sem sentir dor. Só que Deus, Ele curou essa ferida que eu tinha no meu coração. E esse medo, sabe? O que aconteceu foi que, assim que eu descobri que estava grávida da Agatha, foi na mesma semana. Literalmente. A gente foi passear. A gente foi no SeaWorld, que é um parque que tem aqui. A gente foi assim só pro Miguel ir nesse parquinho, pra gente sair de casa. Era um fim de semana. Eu posso contar em detalhes em outro vídeo se vocês quiserem, mas eu sentei numa mesa e o Osmar ficou olhando o Miguel e uma outra amiguinha que tava brincando com ele. Tava conversando com uma amiga minha, acho que eu tava por FaceTime com ela, ou no telefone mesmo. E o Osmar, ele veio, conversou comigo e voltou pra olhar o Miguel no parquinho. Mas tipo assim, a gente foi segundos. O Osmar virou as costas, falou comigo e virou pro parquinho. Tipo, ele tava virado pro parquinho, olhando o Miguel. Ele virou, falou uma coisa comigo e voltou a olhar pro Miguel. Demora um tempinho, o Osmar volta e fala: cadê o Miguel? Gente, foi como se eu tivesse perdido o meu chão. Gente, eu gritava tanto naquele lugar. Tanto. Eu gritava: eu perdi meu filho. Eu gritava: Miguel, Miguel, Miguel. E eu não me esqueço dos olhares das pessoas. A cultura aqui é tão diferente da cultura do Brasil. Não sei, mas eu acho que no Brasil as pessoas iam compadecer com a mãe, iam gritar junto, iam procurar junto. Mas aqui, gente, eles olhavam assim pra minha cara: ah, ela perdeu o filho. Mas eu gritava tanto, eu entrava nas lojas, eu gritava: Miguel, Miguel, Miguel. Gente, foi os 20 minutos mais desesperador da minha vida. E eu lembro que eu comecei a sentir cólica. Chegou um momento que dos funcionários do parque não me deixava sair de um lugar, eles não me deixavam procurar ele, sabe? Enquanto isso, o Osmar tava lá, caçando ele. O parque é gigante. Eu lembro de sentar no chão e chorar, e clamar a Deus pela vida do meu filho, mas assim, passou inúmeras coisas na minha cabeça, inúmeras coisas, vocês não têm noção. Só que depois de uns 20, 25 minutos, mas parecia uma eternidade, mas eu sei o tempo porque eu tava falando com essa minha amiga no telefone, e foi a hora que eu desliguei. Eles encontraram o Miguel, e a moça, ela perguntava com que roupa que ele tava, e eu lembro que ele tava com
com uma blusa, uma jaquetinha azul. E eu não tinha foto dele. Sempre que a gente saía, sempre tinha uma foto no meu celular. Eu não achava uma foto do Miguel com a roupinha que ele tava, sabe? Pra poder explicar detalhadamente como que ele tava. Depois de um tempo, assim, ele chega com 2 homens do lado dele. Um homem bem altão, assim, com roupa branca. E ele chega, assim, de mãozinha dada com esse homem. Gente, eu não me esqueço. Ele entregando, assim, o Miguel pra mim. E, assim, o medo de perder era tão grande, que eu não queria deixar ele dormir no quarto dele, que era muito longe do meu quarto. E eu lembro que no apartamento que a gente morava, eu achava que ia entrar alguém, ia pegar ele, ia sair, e eu não ia ver, porque eu tava do outro lado e o quarto dele era bem aqui, tipo, aí tinha do meu quarto, pra chegar no quarto dele, ainda tinha a lavanderia, tinha a sala, a cozinha, e aí o quarto dele, sabe? Eu entendi que os meus filhos são de Deus, quem cuida deles é Deus, quem dá o livramento é Deus. Thank you. Oi, meu amor. Como foi hoje? Bom, o que teve hoje? Tem uma coisa pra você ver. Pra mim ver, deixa eu ver. Uma coisa super boa. Uma coisa super boa, só as notas. Já chegou as notas do Miguel, E aí gente. tem esse negócio aqui. Se eu quiser, eu posso fazer. É Summer Camp, não é? Já vou ver. Você tá melhor que o último ano? Sim. Que bênção, meu filho. Glória a Deus. O reading, ele tá super. Deixa eu ver. Mamãe tá contando pra elas. Será que você lembra, Miguel? Mamãe perdeu você. Você lembra desse dia? Você lembra? Ele lembra que ele não viu o papai. O que ele fez, Miguel? E ele saiu pra procurar. Aí o Miguel foi andando. E aí foi isso que aconteceu, gente. E aí eu comecei a entrar numa paranoia. Parou aqui agora num parquinho. Aí eu consigo terminar de responder. Vamos lá. Próxima pergunta é da a Bruna. Mandou: Oi, Vanessa, tudo bem? Volta a fazer live, tipo, conversando com a gente, lendo a Bíblia, etc. Por favor. Eu vou fazer. Não prometo quando, mas eu vou fazer. Vou voltar a fazer, hein? A Jéssica mandou assim: Oi, Vanessa, tudo bem? Como foi sua conversão? Quero gravar um vídeo contando pra vocês detalhadamente, mas eu sempre tive uma base do evangelho. A minha mãe, quando ela se batizou, ela tava grávida de mim. Ela sempre levou a gente pra igreja, eu e minha irmã. O meu pai, ele não ia pra igreja, então eu tinha dentro de casa, né, a minha mãe. E o meu pai, que, tipo, ele deixava a minha mãe na igreja e ele ia jogar bola no sábado. Então, eu sempre tive uma base, só que eu nunca parei pra ler a Bíblia. Eu acho que era porque eu lia e não entendia, mas eu me batizei com 13 anos. Na época, eu lembro que até o pastor que batizou perguntou se eu precisava, né, ter o estudo bíblico. E eles falaram que eu não precisava, porque, né, eu tinha nascido na igreja. Porque eu frequentava a igreja desde criança. Eu não conhecia a fundo, sabe? Tipo, se alguém perguntasse, o que tá escrito em João 3,16? Eu não sabia. Mas chegou um momento da minha vida que eu ouvi uma pregação e eu falei, será que realmente isso tá na Bíblia? E aí eu comecei a ler pra meio que questionar se aquele pastor tava pregando certo. Que a minha mãe, ela me deu uma Bíblia de presente e é aquela Bíblia Anote. Então eu comecei a desenhar e a ler a Bíblia por esse motivo. Tanto que eu agradeci muito minha mãe pela Bíblia. E foi por causa dessa Bíblia que eu comecei a entender. Eu acho que foi ali que eu tive realmente uma conversão. Mas é isso, acho que eu respondi muitas perguntas hoje. O vídeo tá bem longo, as crianças estão ali, ó, brincando na areia. E aí a gente já vai pra casa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, comentem aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!